Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos mostrar o perfil do médico para ele criar as solicitações do cadastro das cirurgias. Depois que ele logar na unidade que ele está alocado, ele vai clicar aqui nesse menu de cirurgias. Aqui ele vai escolher a opção de solicitação de cirurgia. Nesse campo ele vai colocar as informações aqui pertinentes do paciente. Ele pode pesquisar pelo nome do paciente, pelo CPF ou pelo SUS, basta clicar nessa setinha aqui do lado. Eu vou escolher o nome, vou colocar o nome do paciente que eu quero pesquisar, clico no botão de pesquisar e ele vai trazer aqui o paciente, o número do prontuário, o nome do paciente, os dados, data de nascimento e a especialidade que o paciente foi cadastrado, que no caso é cardiologia. E esse paciente, como ele escolheu cardiologia, ele vai cair especificamente para os médicos cardiologistas. Então o sistema ele já faz essa configuração e esse filtro. Eu vou clicar neste botãozinho, vou marcar essa opção e o sistema vai entender que eu vou utilizar os dados desse paciente. E aqui a gente tem a nossa especialidade, a gente pode cadastrar o procedimento. Qual é o tipo de procedimento que a gente vai cadastrar? A gente pode clicar aqui nessa setinha e aqui a gente vai escolher todos os procedimentos que estão relacionados à especialidade cardiologia. Então eu vou colocar essa aqui como exemplo, vou clicar aqui no mais, ele vai colocar esse procedimento. Eu posso escolher mais um procedimento. A partir do momento que o paciente está lá, se o médico julgar necessário, ele pode colocar mais um procedimento ou mais de um, ou mais de dois até. Eu vou colocar abscesso. Vou clicar aqui no mais, então a gente vai ter esses dois procedimentos. O primeiro ele está aqui em negrito, que é para entender que esse é o primeiro procedimento. Depois disso a gente vai vir e vai escolher aqui o porte. Eu vou escolher o 1 como exemplo. O pós-operatório, vou falar que ele vai para a enfermaria depois da cirurgia. Qual é o tipo sanguíneo desse paciente? E depois a gente vai preencher a IH. Você vai clicar neste botão e aqui você vai inserir as informações. Eu vou colocar aqui tudo como teste. Colocar como teste e depois ele vai te perguntar: o paciente possui alergia a látex? Vou botar a opção de não. Solicitação de exames congelados, eu vou marcar que não, mas o médico ele pode colocar que sim, ele vai ser muito de acordo com aquilo que ele for alinhar. Solicitação de homocomponentes, se ele marcar não, não vai acontecer nada, mas se ele marcar a opção de sim, vai carregar uma outra tela aqui para ele escolher lá qual é o tipo de homocomponente que ele precisa. Então eu vou clicar nessa opção e vou dizer que eu quero plaquetas, quantidade de 10. E vou clicar neste botão aqui de mais. Eu posso colocar mais, eu posso pedir plasma, vou colocar aqui 5 e vou clicar aqui no mais. Então você pode inserir os homocomponentes de acordo com a sua necessidade específica para essa cirurgia. E depois disso, o médico vai vir e vai solicitar aqui o OPME. Ele tem a opção de marcar não ou a opção de marcar sim. Se ele marcar sim, ele vai inserir uma justificativa, o porquê que ele está escolhendo aqui o OPME. Aqui ele tem um anexo de OPME. Ele pode vir aqui clicar nesse botão e escolher um arquivo em PDF, por exemplo. Ele pode escolher aqui um arquivo em PDF e fazer aqui o anexo. Depois disso ele vai escolher aqui o tipo, clicando na seta, se é um item, se é um kit. Vou colocar que é um item. Ele vai escolher qual é o tipo de OPME que ele quer. Eu vou colocar aqui uma opção e a quantidade de OPME e vai clicar aqui no botão de mais para inserir as informações. Caso ele precise de mais algum tipo, mais algum item, ele pode, da mesma forma, colocar a descrição, se for o caso, anexar um arquivo, escolher o tipo de OPME, a quantidade que ele vai precisar e clicar nesse botão aqui de mais. E aí ele vai inserir de acordo com a necessidade que ele julgar para a cirurgia. Esse campo agora ele vai servir para o médico inserir os exames que o paciente porventura já tenha feito anteriormente. Risco cirúrgico, ele vai marcar a opção aqui de não, se não houver. Se tiver, ele vai marcar a opção de sim. Ele vai colocar aqui a data que foi realizado esse exame. Então eu vou colocar aqui dia 12 de março, por exemplo. A validade desse exame, imagina que sejam 3 meses. Aqui ele pode colocar a observação que ele acha necessário sobre esse exame. E aqui os exames realizados. Aqui o médico vai dizer qual é o tipo de exame. Inclusive ele pode até pesquisar o exame. Ele pode marcar esse e ele pode também marcar mais de um exame. Então eu marquei 3 exames aqui. Aqui nos exames laboratoriais, se não houver ele marca não, se houver ele marca sim. Da mesma forma, vai colocar aqui a data da realização desse exame, vai colocar aqui a validade desse exame. Se tiver observação, coloca. Pode ter ou não. Aqui, quais foram os exames realizados nesse exame de laboratório. Então, pode ter sido glicemia em jejum, pode ter sido sódio, potássio, cloro.
e aqui magnésio, e aqui o médico vai falar qual é o exame que ele está preenchendo aqui nesses exames laboratoriais. Aqui nos exames de imagem, da mesma forma, se houver, ele marca sim, fala quando é que foram feitos esses exames, coloca aqui a validade desses exames de imagem, se tiver alguma observação ele pode colocar, e aqui ele vai escolher qual é o tipo de exame que esse paciente fez. Ele pode marcar aqui várias opções. E depois que ele marcar essas opções, ele vai ter também uma outra opção aqui, que é outros. Outros, ele imagina que o paciente tem um outro tipo de exame, que não é nem de risco cirúrgico, nem de exames laboratoriais, nem exames de imagem. É outro tipo. Então o médico vai colocar o nome do exame e aqui ele vai inserir a data que foi feito esse exame, da mesma forma. Colocar aqui a validade, que se houver observação ele pode colocar aqui. E aí depois disso ele pode clicar aqui nesse mais e aí o exame já vai ficar aqui, se tiver outros ele pode inserir. Essas informações elas vão ser muito importantes para unir na hora que ele for fazer a validação desse cadastro. Depois disso o médico vai clicar aqui nessa opção. Atenção, foi realizado todas as orientações. Atenção, foi realizada todas as orientações e aplicado o termo de consentimento livre e esclarecido. E depois que ele inserir todas essas informações, validar todas essas informações com o paciente, ele vai clicar aqui no botão de salvar. Então, a solicitação foi cadastrada com sucesso, eu vou dar um OK. Depois de salvar esse procedimento, o médico tem a opção de visualizar o que foi salvo. Vindo aqui em lista de solicitações, você vai clicar e aqui vai ter o procedimento. Então vai ter o nome do paciente, vai ter a data de nascimento, a especialidade, o procedimento que ele vai fazer, e aqui vem o procedimento principal e vem uma outra informação dizendo que tem mais um procedimento, o tipo, o nome do médico, a data da solicitação e o status que ele está aguardando unir. E aqui ele tem algumas opções, ele tem essa opção aqui do clipe, onde ele vai ver os documentos. O documento é esse, vamos clicar aqui no AIH, que é o laudo de solicitação, e ele tem também o termo de consentimento de livre e esclarecido. Caso você precise reimprimir, basta você vir em lista de solicitações, escolher o paciente e clicar no ver documentos aqui, que é o ícone do clipe. Você vai imprimir novamente aqui os documentos, dá para o paciente assinar. Depois disso você tem a opção aqui de editar. Caso você precise alterar alguma informação, você pode clicar no botão de editar e aqui você vai inserir algumas informações. Você pode mudar aqui tudo que foi inserido, e aí depois que você fizer tudo isso, que você fizer as alterações necessárias, você vai marcar essa opção aqui e depois você vai clicar em salvar, e aqui você vai inserir uma justificativa para a sua edição. Então, enviar, ok, beleza. E também você tem um botão aqui para você excluir essa solicitação. Então você pode vir aqui em excluir, ele vai dizer excluir solicitação, então você vai colocar alguma justificativa aqui para excluir. Caso não, só clicar em cancelar. E aqui também a gente tem um botão que é um botão de visualizar, que ele vai ser um resumo daquilo que você acabou de criar. Então, clicando nele, ele vai te dar as informações do paciente, data de nascimento, data da solicitação, a especialidade, o tipo de porte, o tipo de homocomponente se vai ter, o PME, os procedimentos que vão ser feitos. Aqui ele vai ter o pós-operatório, que no caso nós marcamos a opção de enfermaria, o tipo sanguíneo dele, e aqui ele tem as observações que nós inserimos. No caso aqui foi só teste para a gente validar o vídeo. Então depois disso você vai vir aqui, teve uma atualização, ó, nós fizemos uma atualização depois disso e depois só clicar em fechar. Então basicamente a visão do médico é essa. Até o próximo, e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Tchau!